Olá, irmãos. Hoje eu queria falar sobre os dois pactos, né? Pacto na realidade, apenas falar mais da graça, que é o pacto, né? A nova aliança, o pacto pós-cruz. Tem o pacto antes da cruz, que era da aliança, da lei, mas que em Romanos 10:4 está bem declarado que o fim da lei foi Cristo. Então, toda a lei de Moisés se fosse na cruz, espiritualmente, mas só com a queda em 70 do templo, né, conforme foi a profecia de Daniel 9, 26, 27, e da própria profecia de Jesus, né, que diz que não ficaria pedra sobre pedra, e em 70 realmente isso aconteceu. Então, espiritualmente, a lei acabou no sacrifício do Filho do Homem, Jesus Cristo, né, e em 70, fisicamente, acabou com a queda do templo. Por quê? Porque daí acabou o local, acabou os sacrifícios, né? Que é apresentado para os sacerdotes, acabou as oblações, né? As ofertas de sacrifício de animais a Deus. Né? E deu-se então a nova aliança, que é a da graça. Antes era o pacto da carne, né? A lei por obras da carne, por esforço próprio. E na graça é o reino espiritual de Cristo, do Cristo ressuscitado. Então, só que a religião não ensina isso. Mas existiram antes o pacto da lei, né? E agora nós já nascemos, já vivemos no pacto da graça, a nova aliança, no reino espiritual. Então é um reino espiritual, está bem dito. Né? Naquela transfiguração do monte lá que apareceu Elias e Moisés, né? De Tiago e Pedro, né? Eles viram lá, né? As, a transfiguração de Jesus, né? E depois viram também Elias e Moisés. O que eles estavam vendo ali? Né? Eram espíritos, espírito Elias de Moisés. Né? Tanto é que eles não viviam naquele tempo ali, eles não estavam ali naquela época, mas eles viram o espírito. Aquilo já apontava para o reino da graça. Né? Tanto é que Jesus falou para eles, olha, o que vocês viram aqui, não comentem nada, só depois da minha ressurreição, só depois que ele ressuscitasse. Por quê? Porque a necromancia, consulta, falar com espíritos na lei de Moisés, falar com espíritos, consultar mortos, a necromancia, era condenado à morte, por apedrejamento. Por isso que ele falou, só depois, que eles podiam comentar depois da ressurreição dele. Né? Então, aquilo ali já apontava que o reino ia ser espiritual, e é espírito, não é carne. Tanto é que o reino da graça não é carne nem sangue, é espírito. Né? Então, eu queria falar para vocês o seguinte, né? Vou citar aqui o João 3,17, né, que fala assim, ó, pois Deus não enviou seu Filho ao mundo, né? Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele enviou o Filho dele ao mundo. Qual mundo? O mundo, planeta Terra, para salvar o mundo. Salvar o mundo, que é o mundo aí, no sentido de humanidade. Para que o mundo fosse salvado por ele. Não para condenar, nem para salvar. Né? Então, diz aí que nem todos têm a salvação. Sim, ele vem para salvar, todos têm a salvação. Em Efésios 2:8 está escrito, vocês são salvos pela graça. A graça imerecida. Aqui é a graça, é a salvação que vem através do sacrifício do Filho de Deus, que remiu os pecados, né, para dar-nos a salvação, a todos. Agora, o que o pessoal confunde é o seguinte, é a salvação e o reino. Salvo, todo mundo é salvo. Todas as pessoas são salvas.
né? Mas o reino só os justos herdam. Daí lá em 2 Coríntios 1, 6, 9, está escrito assim: os injustos não herdarão o reino. A salvação é uma coisa, o reino é outra. Né? Então, assim, por que o injusto não herda? Porque ele anda em obras da carne. Ele tem a prostituição, tem o adultério, né? Tem os desejos lascivos, mas ele tem a salvação. Porque ele está falando assim, ó, os injustos não herdam o reino. Mas ele não está dizendo que não herda, que não tem a salvação. Tem a salvação. Porque em Eclesiastes 1, 4, Eclesiastes 12, 7, está escrito assim, e o pó volte à terra de onde vem, e o espírito volta a Deus que o deu. Então o espírito, todos nós somos descendentes de pai e mãe, somos da carne. A carne daqui, desse plano aqui, não passa. Vai ficar aqui, vai pro pó. A palavra está falando isso. Porque da carne nada se aproveita. O João já falava isso. Agora, o espírito, nós não andamos de pai e mãe. O que nós temos é a alma. E a alma é do corpo, são as emoções. Essa também morre com o corpo, fica com o corpo aqui. O espírito não, o espírito sobe. O espírito volta para Deus, porque o que é de Deus é de Deus. Não é do homem, não é desse plano aqui, não é da terra. É de Deus. Né? Então o que acontece? O justo, pai, viveu, reinou aqui em vida, aqui no reino da graça, andou em comunhão com o Espírito de Cristo, né? Não andou segundo as obras da carne, né? Que é os desejos mundanos, mas ele renasceu em vida, um novo ser, um novo homem, e andou em comunhão com o Espírito de Cristo, né? Porque o Espírito de Cristo habita em todos nós. Só que a religião não ensina isso. A religião ensina o inferno, ensina que se morrer vai para o inferno. Não existe. Não existe essa palavra aí que fala que o Espírito volta a Deus. Não vai dizer que o Espírito mal não volta para Deus, só o Espírito bom que volta para Deus. Não, o Espírito volta para Deus. Volta para Deus. Então, é assim. O justo, ele volta. Ele vai no corpo incorruptível, né? E como já reinava em vida aqui, ele vai continuar reinando. Ele vai para a morada celestial. Ele vai para junto de Deus. Vai ser como os anjos. Como Jesus falou. Vocês não lá não haverá casamento, não se darão um casamento, mas serão como os anjos. Esse é o sentido. O sentido da vida é esse. É sermos como os anjos. Agora, aquele que só conseguiu a salvação, porque já é nos dada a salvação, mas não herdou o reino, ele subiu. Mas ele andava nas imundícias da vida aí, né? Ele não andava em comunhão com o Espírito de Cristo. Ele não tinha renascido em vida. Então, mas mesmo assim ele volta para Deus. Né? Mas não para destruição. De jeito nenhum, como fala que vai para o inferno, para o fogo, da onde? Né? E é espírito não queima. Espírito não sente sede. Espírito nem sexo tem. Entendeu? Não tem como. Tem essa também, né? Porque espírito é um sopro divino. Aí o que acontece? Ele volta. Ele vai ser aniquilado. Uma vez eu perguntei para um pastor, tá, daí o salvo, o justo volta, não volta mais para esse plano, não volta mais para a terra. E o salvo, ele já tem a salvação, ele volta para Deus e daí. Daí ele é aniquilado. Aniquilado? Que sentido tem? Porque a justiça de Deus, se a pessoa errou muito aqui, foi um abominável, foi um terrorista, foi um, sei lá, né?
não evoluiu naquele corpo humano ali. Porque nós somos seres espirituais num corpo humano. Aqui é uma evolução espiritual. Aqui é um plano de evolução espiritual. Por isso que passa rápido. Essa nossa casa aqui, fica aqui mesmo, esse nosso corpo. Mas o nosso espírito volta. E se ele não evoluiu, ele vai voltar de novo. Porque veja só, que justiça se faria? Como seria a justiça de Deus na morte do corpo? Que morreu. E as pessoas que ele magoou, as pessoas que ele feriu? A morte paga alguma coisa, a morte do corpo? Não. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes tenho que perdoar o irmão que pecar contra mim? Olha só o que Deus respondeu. Te digo, não 7, mas 70 vezes 7. Então Deus é perdão. E o perdão de Deus é o que é? É o amor e a justiça. Então ele volta, ele vai, ele cometeu atos abomináveis e tal, né? Então ele vai voltar. Né? Porque na morte não se faz justiça. E muito menos na aniquilação, aniquilar, destruir o espírito. Então qual seria a vantagem? Por que Deus, então, o Pai, deu o seu filho em sacrifício para a salvação? Se ele vai destruir o espírito, então para quê? Por que ele acabou com a lei, então, que era um sistema de condenação, morte? A lei era. E ele não é, Deus é amor e é justiça. Então a justiça se faz no espírito. O espírito volta, né? Até atingir a perfeição que atingiu o espírito justo, que é ser igual aos anjos. Então, ele vai voltar 3, 4, 5, 6 encarnações, quantas for preciso, até atingir a perfeição. Ele tem que se purificar. Deus não lança fora, porque, querendo ou não, somos todos filhos de Deus. Né? Aqui, nesse plano da graça, ele não tem ninguém como ovelha, ele não chama ninguém de ovelha. Ovelhas, como era no antigo pacto, né? Ovelhas, servos, né? O que mais que eles falavam? Escravos, não. São todos filhos. Só que tem os filhos da desobediência e os filhos da obediência. Os vasos, de vaso de barro também. Nem é chamado de vaso de barro, é filhos. Como ele falava, os vasos cheios da ira, né? Outros cheios de espírito. Então é isso. Então volta. Porque esse reino não existe a condenação e nem o juízo. Isso já foi para o tempo da lei. E essa que a ressurreição vai ser de corpos, Cristo vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar mais. Quando Jesus vem, Jesus, o homem de Nazaré, né, ele vem para as ovelhas da casa de Israel, ele vem para salvar os judeus, porque aquele velho pacto estava acabando, e acabou em 70, depois de Cristo. Estava acabando, tinha que acabar, porque ninguém se salvava. Ninguém se salvava, porque a lei ninguém conseguia cumprir, era muito. Não era só os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos originou-se mais 613 preceitos. O único que conseguiu, o único que veio para cumprir, para acabar com aquilo lá, foi o Filho de Deus. Né? Então ele veio, ele cumpriu a lei e consumiu a lei na cruz. Né? Então é isso, ninguém se salvava. E justamente para dar o salvamento agora. E pela morte dele, todos foram justificados, todos são justos. Né? Só que existe os filhos da desobediência. Então, e esses voltam. Hitler, por exemplo. Hitler, a atrocidade que ele fez, né, para a humanidade, ele odiava a humanidade. Né? Ele odiava. Para fazer o que ele fez com os judeus, com os ciganos, né? Então ele matou muita gente. E o que ele fez? Ele se matou com um tiro na cabeça. Aí acabou? Ah, morreu. Vai para o inferno. O inferno não existe. O inferno é uma mentira da religião. Não existe inferno. O diabo, muito menos. O diabo sabe quem é o diabo? O diabo é o próprio homem.
O próprio homem é o diabo. Adão foi o diabo que enganou a mulher para pegar a fruta lá para ele comer também. Né? Então, o diabo é o homem mesmo. Não tem outro ser que vem e incorpore, isso não existe. Ah, mas lá na Bíblia, lá fala, no tempo de Jesus, que tirava os demônios do corpo. Não, a pessoa era doente. Né? Demônio surdo, né? Falava demônio surdo. Demônio surdo. As pessoas não conseguiam, tinha epilepsia, se batia no chão, estava com demônio. A loucura que é nossa, da carne da pessoa, já é da natureza, a loucura. Ah, tá com um espírito lá, tá louco, tá com espírito, tá com demônio. Não, tá doente, é a doença. Só que o homem de Deus, o Filho de Deus, tinha o poder de curar, né? Eles chamavam lá de demônio, aquelas doenças que eles tinham, porque não sabiam o nome. Não tinha o nome daqueles ataques que eles tinham lá. Então é tudo demônio. Porque se fosse assim, essa palavra de Eclesiastes 12:7 não existia. Ele está falando que o corpo volta para fora. O espírito volta para Deus. Então, essa história que a religião conta da ressurreição, que Jesus vai voltar, não vai. Ele já voltou em 70, julgou aquele povo que era do pacto, da lei, pelas obras da lei, né? Já julgou. E levou consigo todo aquele povo, desde que estavam dormindo, né? Que eles estavam afastados de Deus espiritualmente. Então, e pelo sacrifício dele, ele desceu lá, na mansão dos mortos, lá ele, ele pregou para aqueles espíritos, né? No tempo de Noé, você pode ver, tem a passagem de Pedro, e levou com ele. Vou embora, não tem mais. Agora a gente, hoje, na graça, a pessoa que morre, o espírito já sobe. Se é o justo, já vai para a salvação, já tem a salvação, já vai para o reino, vai para a morada celestial. E aquele que morreu e somente tinha a salvação, o injusto, ele vai voltar. Não está falando de Hitler. Então você acha que a morte do corpo acabou? Ele vai para o inferno lá, o espírito dele vai sofrer, vai atormentar. Mas isso é espírito, como que vai queimar? O espírito não queima, não sente sede. Você consegue queimar a eletricidade? Você consegue ver a eletricidade? Você não vê. Ele fala que o espírito é como o vento. Não tem como. Por isso que volta para Deus. Ele é Deus. Então volta, né? Porque a justiça tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Né? Vai reencarnar novamente. Né? Se ele um tiro na cabeça, ele vai vir paraplégico, vai incorporar e não vai incorporar. Vai reencarnar num corpo num deficiente, num paraplégico. E sabe, até quantas gerações foram precisas para aquele espírito, né, se aperfeiçoar. Porque o que acontece? O espírito vive em conflito com os desejos da carne, com a natureza humana. A natureza humana se encanta com esse mundo, com o poder, como Hitler, com o poder. Ele era fascinado pelo poder. Ele era um psicopata. O espírito dele não teve como reagir dentro daquele homem lá. A natureza humana dominou o espírito, não evoluiu. Entendeu? Então o que acontece? Quando aquele espírito subiu, ele foi com todo aquele remanescente daquele homem cruel, daquele ser humano cruel. Né? Ele não evoluiu. Então ele volta para ele. Tem que tirar digamos assim, aquele karma daquela natureza lá, né? E veja só, o cara se matou, né? Deu um tiro na cabeça e prejudicou o corpo dele. Aquela remanescência dele que ele volta com aquilo lá, volta com aquela deformidade, que ele se afetou o cérebro, vai voltar paraplégico, vai incorporar num corpo paraplégico e tal, né? E assim, e vai pagar até vai encarnar novamente, quantas vezes for necessário, porque o reino de Deus é eterno.
Ele não joga ninguém fora. Ele não lança ninguém fora. Ele é amor e ele é perdão. E amor e justiça. Por isso que ele é amor e justiça. Por isso que tem o perdão. Por isso que ele ensinou o perdão. Se ele ensinou o homem a perdoar, porque ele é o perdão. Mas é amor e é justiça. Então, volta sim. E não é na morte, como eu disse, na morte do corpo não que se fez a justiça. É no Espírito que se fez a justiça. Porque em Romanos 8:2 está bem escrito assim, ó. Porque o Espírito, né, o Espírito porque a lei do Espírito de vida, porque te libertou da lei, que é a lei de Moisés, né, do pecado. O pecado também não existe mais. E da morte espiritual. Então, se libertou disso, da morte espiritual. E do pecado. Por quê? Porque o pecado, quando acabou a lei, acabou o pecado. O pecado quer dizer que acabou assim, não é mais atribuído ao homem. Porque Deus não estabeleceu mais uma regra. Olha, não faça isso que é pecado. Não. Isso era para os judeus. Agora o que o homem paga, as consequências do homem, é aquilo que ele planta. Aquilo ele vai colher. O que o homem planta, ele semeia, ele mesmo colhe. Se ele não terminou de colher e o corpo dele morreu, ele subiu, ele vai voltar para terminar de colher. Ele não vai para outro canto, não vai, como eu vi falar aí, já vi um cara falando no YouTube aí também que, foi na prisão lá em, o espírito de Hitler vai ficar, não sei quantos mil anos, prisionado lá em Saturno. O outro espírito, não sei de quem, está lá em Marte. Que loucura é essa? Mas que justiça é essa? Deixar o cara preso, o espírito preso do cara? O espírito tem que ser aperfeiçoado, purificado. Aqui, nesse plano. E na palavra de Deus está aqui, está escrito também, que antes de nós nascermos, Deus já nos conhece. Então ele sabe aonde esse cara tem que ser aperfeiçoado. Né? E se ele encarnou, se ele encarnou pelo problema que ele vai trazer com ele, do tiro que ele deu na cabeça, ou cegueira, alguma coisa, ou no corpo de uma criança paraplégica, né? Ele vai nascer com aquela deformidade, entendeu? Então, vai durar ali, tem um certo prazo de vida, até que algum karma ele pague, Deus acha que daí já ele reencarna novamente. E assim vai até ele se limpar, sabe, se purificar daquele ser abominável, tipo um estuprador, de um Jack na vida aí, de um Hitler na vida, de um sanguinário. O espírito tem que se limpar daquilo lá. Tá? Então é isso, por isso que é a graça. Então esse pessoal que foi falando que Jesus vai voltar, que nunca, arrebatamento, mas que arrebatamento, cara? Sabe? Arrebatamento é esse, você morre e o espírito sobe. Não vai ficar lá na cova. O que fica lá na cova, lá é teu corpo. O espírito não era como antes. Na antiga lei, no tempo lá antes de Jesus ser crucificado, né? Aí sim, realmente. O cara morria, tanto é que ele ressuscitava o pessoal. Jesus ressuscitou os mortos. Por quê? Porque o espírito já ficava lá, não subia para lugar nenhum. Porque no plano de salvação, o reino não tinha chegado na terra ainda. Ele estava anunciando o reino. Agora já tem. E o reino, o que é o reino? O reino de Deus é espiritual. E se é espiritual, o que tem no reino? Espírito. Você acha que o reino de Deus só tem Deus e Deus, que é espírito, né? E o Cristo ressuscitado em espírito, só tem eles lá? E os anjos? Claro que não. Ele mesmo falou que vocês serão igual aos anjos. A ideia é essa. Porque veja só, em Gênesis 2:9, né, que fala assim, ó, Deus fez brotar no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que quem colocou o bem e o mal no mundo? Foi o diabo? Colocou o mal? Não. Deus fez brotar a árvore do bem e do mal.
Em Isaías 45:7 ele fala muito bem assim: eu formo a luz e eu crio o mal. E eu crio as trevas, eu faço bem e eu crio o mal. É ele. Não existe diabo nenhum. Isso é tudo mentira da religião. Esse negócio de inferno aí, quem colocou inferno na Bíblia? Quem foi que colocou inferno na Bíblia? Foi Jerônimo. Quando ele traduziu a Bíblia lá do grego para os romanos, veio para o latim, né? Do grego para o latim, foi o Jerônimo. E esse termo inferno, em latim, não existia, não existe nos primeiros escritos da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada. Não existe. O pessoal lá, os hebreus, falavam Sheol. O que era o Sheol? Sheol era sepultura. E nem ideia de inferno não tinha, de sofrimento, de tortura, nada disso. E os gregos, o que os gregos falavam? Hades, sepultura, mundo dos mortos. E o Jerônimo e Gena, eles falavam também Gena, que os, os hebreus. Gena era um vale, onde os caras jogavam lixão lá perto de Jerusalém, e ali jogavam também os corpos dos impuros, aquele pessoal que cometia abominações, transgredia a lei, não tinham direito a um sepultamento memorial, eles jogavam lá para queimar. E lá eles ateavam fogo. E o que eles colocavam naquele vale para manter o fogo aceso? Um enxofre. Aí saiu essa ideia de inferno da religião aí. Não existe. Isso é papo furado, isso é a maior mentira da religião. Isso é uma sacanagem. Desculpa a expressão, mas chega a ser revoltante. Né? Porque estão dividindo a glória da criação de Deus com um ser aí de mentira. A honra e a glória da criação é de Deus, só Ele. Ele que falou o que eu estou falando. Ele fez brotar lá a árvore do bem e do mal. Por isso, eu tenho gente que pergunta aí, mas por que esse mundo tem tanta maldade, não sei o quê, né? Tá, então, veja só, se ele tivesse colocado a árvore, brotar a árvore lá só do bem, né? Maravilha, né? O mundo ia ser só bondade, né? Só bondade. E daí? O homem não teria escolha, é só bondade. Né? Não teria o livre-arbítrio, porque é tudo só bondade. Então, Deus faz que o livre-arbítrio age através do quê? Do bem e do mal. Porque você não teria virtude. Que virtude Deus enxergaria no homem em fazer o bem para o próximo? Isso é tudo bondade. Entendeu? Aí é que está. Senão não teria sentido. E mais uma vez eu falo, a condenação, o juízo, não existe no reino da graça. Não existe. Isso já foi, já passou. Nós vivemos na nova aliança. E o arrebatamento não é para daqui um ano, daqui para... Não, o arrebatamento é quando a pessoa desce. Cada um. Desceu é arrebatado, o espírito é arrebatado, mas não é o corpo. O corpo não vai sair desse plano mais nunca. O plano vai ficar aqui mesmo. Né? E o espírito, todos têm a salvação do espírito, que não conseguiu o aperfeiçoamento, não atingiu morada celestial, não reinou em vida aqui espiritualmente, em comunhão com Cristo, no reino aqui, né? Porque já começa a reinar desde agora, o novo ser, o novo homem, né? Que larga as imundícias da natureza humana, as concupiscências da carne, e já começa a reinar em vida aqui. Depois vai para a morada celestial. Ao contrário do justo. Pode ver que ele fala justo e injusto, ele não fala mais pecador. O homem ele vai pagar pelas obras da carne, o que ele cometeu aqui da carne. Né? Porque daí é isso que ele vai pagar, o que ele plantou. Né? Ele vai pagar. Se morreu, se o corpo desceu antes, o Espírito de Deus vai voltar para pagar. Não é na morte, não tem. Como eu já falei, em Romanos 8:2 fala que já deu o livramento da morte do Espírito.
E esse negócio, quando fala assim, mas lá fala que o homem, quando morrer, vai para o juízo. Mas já foi. Isso já foi. E outra coisa, quando lê a Bíblia, tem que prestar atenção também nas colocações verbal. Já se cumpriu muita coisa. A Bíblia toda já se cumpriu. O pessoal tem que acordar para ler direito a Bíblia. Presta atenção. Quando estão falando para aquela época. Estão falando daqueles assuntos entre eles ali. O que está vendo é muita confusão por causa disso. O pessoal não está sabendo ler a palavra. Não está sabendo ler. Estão lendo como se tivesse escrito hoje. Escrito quase 2000 anos atrás. E lê ali as passagens, lê de Paulo conversando, de Jesus conversando com os seus discípulos, como se estivesse falando para nós aqui. Não. Já houve julgamento, já houve o arrebatamento da primeira igreja. E outra, arrebatamento de igreja. A igreja somos nós. Eu sou igreja, eu sou o templo do Espírito de Cristo, porque o Espírito, Cristo reina em Espírito. Não é aquela igreja de templo lá, aquela igreja de pedra, de madeira, sei lá. Nós. Então o pessoal fala assim, a igreja, se prepare que a igreja vai ser arrebatada. Aqui. Então é isso, pessoal. Reino é uma coisa, salvação é outra. Salvação todos têm. Salvação, só que aqui é que falam. Quer dizer que salvação você vai ficar no céu, você vai, o Espírito vai voltar, né? E quem quer voltar aqui para esse mundo de pandemia, né, um mundo de sofrimento aqui? Ninguém. Então pense, o que você quer, se é só a salvação ou a salvação no reino também. Bom, na paz de Deus, né?